Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Alceni e os nossos objetivos hoje são adicionar e subtrair frações de mesmo denominador e adicionar e subtrair frações de denominadores diferentes. Então, o nosso conteúdo, frações. Pessoal, conteúdo que cai muito, que a gente usa ao longo de todo o ensino médio, ao longo de toda a nossa vida. Pensa comigo, você lembra como adicionamos e subtraímos frações? Há diferença quando os denominadores são iguais ou quando eles são diferentes? Aqui, normalmente, acontece muito erro e vocês esquecem, por mais que a gente use sempre, a gente acaba esquecendo que nós não podemos tratar as duas frações da mesma maneira quando nós vamos adicionar ou subtrair. Olha lá, as frações com denominadores iguais é muito tranquilo, a gente simplesmente adiciona os numeradores e mantém-se o denominador. O que acontece? Só para a gente relembrar, numerador é quem está em cima do tracinho, né? Denominador é quem está embaixo. Então, nesse caso, o 6 é meu numerador e o 9 é meu denominador. Percebam que os denominadores são iguais, é 9 e 9. Pessoal, eu não somo esses denominadores, eu mantenho. 9 e 9 eu repito, o que eu vou somar são os numeradores. 6 mais 2, 8, 8 nonos. Então essa é a maneira que eu resolvo fração quando os denominadores são iguais. E quando eles são diferentes? Bom, aqui tem uma outra maneira. Primeiro, eu não posso, a prof vai falar primeiro que vocês não podem, que normalmente vocês esquecem. Vocês saem adicionando ou subtraindo, 5 mais 6, 11. Não. Aqui, pessoal, nós precisamos procurar uma fração equivalente. Ah, mas e o que é uma fração equivalente? Olha, pensa comigo assim. Vamos imaginar uma pizza. Se eu dividir essa pizza em 4 pedaços e você comer um pedaço, você estará comendo 1/4 dessa pizza, né? Um pedaço de 4 pedaços que eu dividi. Se eu pegar a mesma pizza, de mesmo tamanho, e dividir em 8 fatias, será que o tamanho da minha fatia, 1/8, é igual a 1/4? Não, 1/8 é menor, né? Quanto maior o denominador, menor fica a minha fração, menor fica o meu pedacinho. Ou seja, para que eu coma a mesma quantidade, quantidades equivalentes, eu vou ter que comer 1/4 da primeira pizza e 2/8 da segunda pizza. Então, isso sim são frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que eu consigo escrever com números diferentes, mas que a razão, o tamanho fica igual. Tranquilo? E como é que eu faço aqui então para resolver quando eu tenho esses denominadores diferentes? Eu preciso encontrar um número que seja múltiplo. Múltiplo é o quê? Que está na tabuada ao mesmo tempo do 5 e do 6. Que número está na tabuada ao mesmo tempo do 5 e do 6? O 30. Então o que eu percebo? Que uma fração equivalente pode ser com denominador 30. Aí eu venho aqui e faço o quê? De 5 para chegar até 30, eu tenho que multiplicar 6 vezes, porque 6 dividido por 5 dá 30. Então eu multiplico o denominador por 6 e encontro 30. Faço o mesmo com o numerador dessa mesma fração. 3 vezes 6, 18. Isso, 18/30, é uma fração equivalente a 3/5. Pego a segunda fração da adição, ou pode ser da subtração. Encontrei o 30 como sendo o múltiplo dos dois. De 30 para 6, eu preciso dividir por 5, ou multiplico 6 por 5 para chegar em 30. Faço a mesma coisa com o denominador e o numerador. Encontro 10/30, ou seja, 10/30 é uma fração equivalente a 2/6. Agora sim, pessoal, eu posso usar a técnica quando os denominadores estão iguais. Eu repito o denominador e somo os numeradores. Então, olha aqui, sempre que eu tiver denominador diferente, eu tenho que buscar frações equivalentes. Agora vamos para um praticando? Das pessoas que estavam na barraca de pastel, 4/5 eram homens. Se 1/2 das pessoas que estavam na barraca usava óculos, 1/2 lembra, metade, né? E apenas homens usavam óculos, que fração das pessoas que estavam na barraca de pastel representa os homens que não usavam óculos? Eu já volto com a resolução.
Então, conseguiram resolver essa? O que nós estávamos querendo fazer? Olha lá, das pessoas que estavam na barraca de pastel, 4/5 eram homens. Está aqui representado, 4/5. Se 1/2 das pessoas que estavam na barraca usam óculos e apenas 1/2, perdão, usam óculos, que fração das pessoas que estavam na barraca de pastel representa os homens que não usavam óculos? O que eu tenho que fazer aqui? Uma subtração de frações, né? Se eu tenho que 4/5 que estavam na barraca eram homens e metade desses homens usavam óculos, o que eu preciso descobrir? Olha lá, que fração das pessoas que estava representa os homens que não usavam óculos? Eu sei que metade de 4/5 usava. Quanto será que não usava? Bom, a gente já percebeu que nós temos uma fração com denominadores diferentes. Primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar um número, um múltiplo que seja múltiplo ao mesmo tempo de 5 e de 2. Qual será que é um múltiplo bem fácil de 5 e de 2? É 10, né, pessoal? 10 dividido por 5 é múltiplo de 2. Quando eu digo múltiplo, quer dizer que eu faço essa divisão e não sobra resto, tá? 5 vezes 2 dá exatamente 10. 2 vezes 5 dá exatamente 10. Então eu encontro o quê? As frações equivalentes. 4/5 vou multiplicar em cima por 2, vai para 8, multiplico o denominador por 2, 8 décimos. Encontrei uma fração equivalente de 4/5. Agora eu procuro fração equivalente da segunda parte. 2 vezes 5 vai dar 10, 1 vezes 5, 5. Encontrei as duas frações equivalentes. Agora sim, gente, eu tenho denominadores iguais. O que eu faço? Repito o denominador e subtraio. 8 menos 5, 3. O que significa isso? Que 3 décimos não usavam óculos. Conseguimos resolver facilmente a nossa questão. Certinho? Vamos lá. Será que sempre que eu tiver denominadores diferentes, eu vou ter que ficar pensando, tentando adivinhar qual é o múltiplo que ao mesmo tempo é múltiplo de um e de outro? Não, pessoal. Tem uma técnica que vocês conhecem, que é o chamado MMC, né? Famoso MMC. Olha lá. Sempre que eu tiver duas frações de denominadores diferentes, eu vou poder usar o MMC. Podemos usar entre os denominadores. Tá, mas o que é isso, professor? O que é MMC mesmo? Pessoal, mínimo múltiplo comum. Não dá para esquecer, né? Então observe uma ideia para a gente ter aqui. Observe os múltiplos 2 e 3 e diferentes de 0. O que eu quero? Encontrar quais são os múltiplos de 2 e de 3, mas que sejam diferentes de 0. Por quê, gente? Porque se eu encontrar um denominador 0, a minha fração se torna inexistente. Lembram? Eu não posso dividir um número por 0. Isso para nós não existe na matemática, né? Então, quais são os múltiplos de 2? Basta eu olhar na tabuada. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24... até o infinito, porque eles não vão terminar esses números. E os múltiplos de 3 quais são? No começo está na tabuada, depois eu vou adicionando 3 cada vez, né? Então vamos lá, começa com 0 sempre, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e também vai até o infinito. Agora o que eu quero? O que eu estou procurando? O mínimo múltiplo comum. Significa o quê? O menor número que é múltiplo dos dois números ao mesmo tempo. Quais outros números? O 2 e o 3. Bom, se eu tenho que excluir o 0, 2 é múltiplo de 2, mas 2 não é múltiplo de 3. 4 é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 3. O primeiro número que eu encontro aqui é o 6. Então, o menor número, o menor múltiplo comum diferente de 0 entre o número 2 e o número 3 é o número 6. Tranquilo, né, gente? Tem uma outra técnica que a gente já vai ver como é que faz, que vocês devem estar bem acostumados, que é mais fácil do que nós ficarmos escrevendo todos os múltiplos, né, dos números. Vamos ver como é que é? Mas antes disso eu preciso que vocês lembrem. Sempre que eu falar MMC, mínimo, vem de menor, é o menor número. Múltiplo, são números que estão na tabuada, né? Múltiplo de 3, 0, 3, 6. Basta olhar na tabuada que eu encontro os múltiplos, pelo menos até 10. E comum quer dizer ao mesmo tempo. Então a definição de mínimo múltiplo comum é o menor número que está na tabuada que ao mesmo tempo
está na tabuada de um e do outro número. Está na tabuada dos dois números, para simplificar para vocês. Vamos praticar mais uma? Agora eu vou deixar para vocês. Eu quero adicionar 5 sextos mais 7 nonos. Quanto vai dar a soma dessas duas frações? Eu já volto. E aí, conseguiram resolver? O que a gente tem que fazer primeiro nesse caso? Como são denominadores diferentes, nós temos que encontrar o mínimo múltiplo comum, o menor número que divide ao mesmo tempo o 6 e o 9. Pessoal, aqui no cantinho direito de vocês está a técnica. Vocês lembram disso, né? Eu pego os dois números dos denominadores, 6 e 9, traço uma linha e começo o quê? Dividindo sempre pelo menor número possível, que normalmente é 2, né? Normalmente, tem vezes que eu não consigo começar dividindo por 2, mas geralmente tem um número par aqui dentro que eu consigo dividir por 2. Começo, 6 divididos por 2 dá 3. Bom, o 9 não divide por 2, então eu tenho que repeti-lo. Vou para a segunda linha. 3, vou dividir por quem agora? Eu não posso dividir 3 por 2, então eu tenho que mudar aqui. Aumento para 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3, restou 3. Vou ter que dividir mais uma vez. Ou 1 eu repito. 3 dividido por 3 dá 1. Eu paro sempre quando eu encontro um dos dois, ou se eu tiver 3, 4, 5 números, não importa. Eu consigo tirar um mínimo múltiplo comum entre eles. Agora o que eu faço? Multiplico. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Ou posso escrever de outra maneira. 2 vezes, se o 3 repetiu 2 vezes, ele é igual a 3 ao quadrado. Como 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 9 dá o mesmo, 18. Acabei de encontrar o denominador, o múltiplo que é comum a 6 e 9, 18. Então já tenho os denominadores. E agora? Agora eu tenho que fazer o quê? Multiplicar, ou eu posso até testar para ver se está certo. De 6 para 18, eu precisei multiplicar 3 vezes. 3 vezes 6 vezes 3, 18. Lembra? Eu tenho que fazer o mesmo com o meu numerador. 5 vezes 3 vai dar quanto? A gente já vê.
Aqui, eu vou ter que multiplicar por quanto de 9 para chegar a 18? Por 2. 9 vezes 2, 18. Lembra? Eu vou ter que fazer o mesmo com o meu numerador. Vou multiplicar 7 por 2, vou chegar a quanto? Tá aqui, ó. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 2, 14. Já tenho o numerador, o denominador, perdão, é só repetir e vou somar. 15 mais 14, 29. O 18 repete. 29, 18 avos. Tranquilo, né? Com o tempo, com prática, a gente vai resolvendo isso de olho fechado. Vamos para mais um praticando. Renata fez uma pesquisa em sua escola sobre o grau de informações dos alunos a respeito da dengue. O resultado foi dado pelo gráfico ao lado. Renata esqueceu de escrever as frações correspondentes aos alunos com nenhuma informação. Qual é essa fração? Olha aqui. Está aqui o nosso gráfico. 7 décimos possuem muitas informações. 1/4 possuem poucas informações. Sem nenhuma informação é esse pedacinho vermelho. Então, como é que a gente vai resolver isso? A primeira coisa que a gente tem que calcular é o seguinte. Nós sabemos, vou voltar aqui um pouquinho, que o todo representa 1, né? A soma de 7 décimos mais 1/4 mais esse pedacinho que falta do sem nenhuma informação é o total desse meu gráfico, e isso vale 1, né? O que nós vamos fazer então? Nós vamos adicionar 7 décimos mais 1/4, vamos encontrar o valor, e depois que a gente descobrir esse valor, que vocês descobrirem, porque é vocês que vão fazer isso, nós vamos ter que fazer o quê? Subtrair do inteiro para saber quantos ficaram sem informação. Eu já volto com a resolução. Pessoal, eu tinha deixado as dicas aqui de como é que a gente iria resolver. Então, primeiro, o que nós tínhamos que fazer? Subtrair 1/4 de 7 décimos. Depois que eu encontrasse esse resultado, vocês teriam que subtrair de 1, porque 1 era o total do meu gráfico. Como é que a gente faz a primeira, então? Vamos lá. 7 décimos mais 1/4. Primeira coisa que eu tenho que perceber é o quê? Denominadores diferentes. O que eu vou ter que fazer? Encontrar o mínimo múltiplo comum. Tá lá no cantinho, ó, canto direito. O mínimo múltiplo comum entre 10 e 4. Primeiro eu divido por 2, 10 dividido por 2 dá 5, 4 divididos por 2 dá 2. Bom, acabou. Posso dividir mais uma vez por 2, ainda não acabou não, ó. Eu já estava querendo dizer que acabou, não. Eu posso dividir mais uma vez por 2. 5 não divido por 2, mas o 2 divide por 2. Vai me restar 1. Bom, agora sim eu não posso mais dividir por 2. 5 também não divide por 3.
5 é um número primo, só divide por ele mesmo, então, próximo número para dividir, 5 dividido por 5, 1, o 1, esse 1 por 5 não divide, só repito. Vou multiplicar lá, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. O menor número que divide ao mesmo tempo 10 e 4 é o número 20. Venho para cá e escrevo aqui embaixo. Agora, gente, tem uma maneira que provavelmente vocês aprenderam com os professores de vocês, que é o seguinte: eu não fico mais tentando ver por quanto eu multiplico ou divido, eu uso a técnica assim, ó. 20 divididos por 10 dá 2, 2 vezes 7, 14. Segundo, 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 1, 5. É mais rápido. Tem uma técnica assim, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Depois que eu encontro o mínimo múltiplo comum, decora. O que eu faço? Divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ensina a tua prima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí você não esquece mais. Feito isso, os dois estão no mesmo denominador. Repito o denominador, 14 mais 5, 19 20avos. Mas essa era a primeira parte. Tem a segunda, né? Eu preciso saber quantas pessoas que não tinham informação nenhuma. Então agora eu vou ter que subtrair 1 menos 19 20avos. Fazendo a conta de novo. Gente, aqui eu não preciso tirar mínimo múltiplo comum quando eu tenho um só denominador, tá? É só repetir. O que veio aqui? Só não esquece que embaixo desse 1 tem aquele 1zinho escondido que eu tenho que fazer como 20 dividido por 1 dá 20, vezes 1, 20. 20 dividido por 20 dá 1, vezes 19, 19. Denominadores iguais, 20 menos 19 dá 1, repito o denominador, 1 20avos. Então, a fração que corresponde aos alunos sem nenhuma informação é de 1 20avos. Opa, parece que o 1 escapou aqui, mas aqui tem um 1, tá, pessoal? Bom, o que tínhamos para a aula de hoje era vocês relembrarem como é que a gente faz adição e subtração de fração. Então, resolver problemas envolvendo a adição e a subtração de frações. Quando temos adição e subtração de frações com denominadores diferentes, podemos buscar as frações equivalentes, encontrando o denominador comum através da decomposição em fatores primos dos denominadores. O que quer dizer isso? Encontrar o MMC ou o mínimo múltiplo comum. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!